Boa noite, Rogério. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Uma honra ter vocês por aqui. Boa noite. Boa noite, Eduardo. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui. É uma honra para nós. Eu trabalho no Cicobi Mais Mantiqueira e a nossa cooperativa ela abrange 3 grandes regiões no estado de São Paulo. Então, nós estamos em 19 municípios com agência física e podemos trabalhar em 73 municípios no estado de São Paulo. Muito bom. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eduardo. Privilégio estar aqui, prazer estar aqui com o Rogério, com vocês, falando sobre finanças. A Cooperemb é uma das cooperativas também referência no estado de São Paulo, no segmento de crédito consignado, em que é um crédito hoje que nós conhecemos no mercado como um dos créditos mais baratos para as pessoas poderem adquirir. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Rodrigo, eu já vou começar com uma pergunta que não quer calar. O que diferencia, nós falamos de cooperativas de crédito, o que diferencia basicamente uma cooperativa de um banco? Por exemplo, eu até conheço um pouco, eu sou correntista do Cicobi e até pergunto a vocês, o que é que tem de diferente entre uma cooperativa e um banco? O que diferencia um banco desses tradicionais que a gente vê de agência aí para uma cooperativa? Sem muitas delongas, basicamente, o que pode diferenciar? Bom, perfeito. Essa pergunta é muito importante. É comum nós conhecermos apenas o tradicional sistema financeiro, que são os bancos comerciais de varejo. E as cooperativas hoje, até por não ter grande expressão ainda no mercado nacional, hoje nós operamos dentro de uma média de 5% de todo o mercado nacional. Então é muito pequeno ainda, né, dividindo essa fatia com os bancos. E isso gera um pouco de dúvida com relação a cooperados ou clientes que querem se cooperar e ainda não conhecem muito bem. A sua pergunta é muito importante. A cooperativa ela possui, é importante frisar que ela tem a sua independência, né, com relação a ser cooperativa, atendendo ao seu, às vezes, um nicho específico, ou às vezes tem aquela situação que ela atende também livre adesão. Aí ela está igual aos bancos, por exemplo. Fato é que ela tem que atender o seu estatuto, isso é primordial para a cooperativa, ela tem que atender o seu estatuto. Fora isso, ela é fiscalizada, auditada e autorizada pelo Banco Central para poder operar. Isso é importante frisar também. E as cooperativas elas possuem uma administração democrática. Então, o cooperado ele tem direito a voto dentro dessa assembleia, que acontece uma vez ao ano, onde a cooperativa tem por obrigação entregar todos os números, os resultados que ela teve naquele exercício fiscal. Então, o cooperado tem participação e consegue votar em algumas decisões importantes para a diretoria, para a cooperativa poder seguir o próximo ano. Rodrigo, você falou aí, o Bacen tem o mesmo critério em termos de segurança bancária. Por exemplo, a gente vai lá e fala assim, puxa, aquele determinado banco gigante no mercado que faz propaganda toda hora, e passa uma imagem que ele tem, e ele tem, né, pelas declarações de lucratividade que os bancos declaram a cada trimestre, parece que eles têm uma segurança, e às vezes a gente vai olhar para uma cooperativa, talvez ele não tenha o mesmo nome, e existe a mesma regulamentação do Bacen em termos de segurança, aquilo que eu preciso guardar todo dia, o lastro, vamos dizer, antigamente a gente poderia dizer esse nome. Existe esse mesmo critério, essa mesma segurança? Existe, Eduardo. Os mesmos critérios e legislações que são aplicadas para os bancos também são exigidos pelas cooperativas. Eu costumo dizer que para a cooperativa ainda nós temos um cuidado e temos pessoas que olham ainda mais as cooperativas como um todo. Os bancos ele possui um dono ou ele possui acionistas que são donos daquele grande banco. Os cooperados, as cooperativas hoje que têm lá seus 10 mil, 5 mil, 3 mil cooperados ativos, todos eles são donos da cooperativa. Então nós devemos respostas a todos eles. O nosso compromisso é muito maior. E como eles participam dessa assembleia e esses números são apresentados para eles, então a nossa responsabilidade como cooperativa aumenta muito mais. Mas respondendo aí a sua pergunta, de fato, as cooperativas seguem as mesmas regulamentações e precisam ser assim iguais aos bancos. Certo. Rogério, eu pergunto para você, estamos vivendo uma crise, acho que sem precedentes na história moderna humana, ninguém imaginava, né? Chegarmos onde chegamos em poucas semanas por causa do Covid. E a gente está esperando inúmeras mudanças, um novo cenário, uma nova realidade
diante disso. O que não muda nesse cenário? O que continua estável nesse cenário financeiro, ou sobretudo para as cooperativas? Interessante o teu questionamento. Antes de responder a tua pergunta, você falou que você é um correntista, né, da cooperativa. Você é um cooperado, um associado, e você é dono de parte desse negócio. Olha que relação diferente que nós temos em relação ao mercado bancário tradicional. Em relação ao que não muda nessa questão humanitária, nessa questão que nós estamos vivendo atualmente, o que não muda? Eu diria que o que não muda é a forma que a gente tem de ser solidário com as pessoas. Diante dessa crise, a gente está vendo inúmeras iniciativas de pessoas com a sua contribuição e o seu esforço individual, ajudando a superar um problema que é coletivo. Olha que interessante. Isso não muda, isso se acentua de certa forma, né? E enquanto empresa, o que não muda? Não muda o nosso propósito, a nossa razão de existir. Por que nós existimos enquanto empreendimento? Quais são os nossos valores? Como que a gente aplica os nossos valores? Então isso não muda. Olha que interessante. A nossa essência, ela não muda. E também a nossa forma de buscar o conhecimento. Nós vamos continuar buscando o conhecimento, buscando as soluções para os problemas do dia a dia que vem ao longo da nossa história, né, acontecendo. E a nossa adaptação também não muda. Nós temos a capacidade de, diante disso tudo que nós estamos vivendo, conseguirmos nos adaptar a essa nova realidade e, com certeza, com essa adaptação, nós vamos descobrir coisas novas. Nós vamos descobrir que nós somos capazes de muito mais, né? Então, é um momento de transformação, de se reinventar, como você bem falou, né? É o momento da gente se reinventar, aprender com o que está acontecendo. Estamos testando a nossa resiliência ao extremo. Não é verdade? Verdade. Rogério, ainda para você, a gente vê uma Selic inimaginável. Acho que nos últimos anos, talvez seja uma das menores da história, se não for a menor da história, da Selic. E para a gente, a sensação de quem é cliente bancário parece que não refletiu diretamente para a gente na taxa de juros. O que justifica isso? E em especial, alguns produtos, a gente não percebe nesses produtos bancários que houve uma retração. Por exemplo, quando a gente fala de cartão de crédito, que é um produto, né, os juros continua para a gente parecendo algo irreal, né? Você fala 300% ao ano. Você fala, meu Deus, como é que se pode ter isso? Então, como é que é feita essa relação? É uma pergunta que quer apertar mesmo, né? A Selic baixa, me parece que o cheque especial e o cartão de crédito, são dois produtos bancários, não acompanharam na mesma proporção. Se eu pegar alguns anos atrás, que a Selic era 14%, não me parece que caiu tanto quanto nas taxas de empréstimo, nas taxas de cheque especial e cartão de crédito em especial. Perfeito. Nós temos uma questão que vem antes dessa discussão, né? É a educação financeira. A educação financeira que nós brasileiros não temos, como deveríamos ter. E quando a gente fala em educação financeira, nós precisamos lembrar que tem produtos adequados para determinados momentos, não é verdade? O cheque especial não pode ser um produto para se utilizar no longo prazo. É por uma despesa eventual durante o mês que precisa ser coberto no final do mês. Não é verdade? Porque se eu pensar num prazo mais longo, eu tenho outras possibilidades de crédito mais barato, seja o consignado, o crédito pessoal, ou até mesmo outras linhas para compra de bens, né, com taxas menores. Então, eu preciso me programar para isso. E em relação à Selic, a queda da Selic não acompanha a mesma proporção nas taxas de juros, é devido também ao risco envolvido em determinados produtos, né? Por que a taxa de um CDC, por exemplo, ela é mais baixa? Porque você tem um bem como garantia, não é verdade? E nós temos um risco Brasil ainda envolvido nisso tudo. Então, é claro que nas cooperativas essas taxas são extremamente mais baixas.
extremamente mais realistas frente à Selic. E, além disso, o nosso cooperado ele participa do resultado da cooperativa. Então, nós não temos a mesma vontade e a mesma vontade para buscar o lucro incessante. Não, a gente quer, sim, ter sobras e que essas sobras sejam voltadas ao cooperado. Mas nós queremos atender às necessidades desses cooperados. E nós queremos gerar riqueza para a comunidade onde nós estamos inseridos. Nós queremos desenvolver essa comunidade, participar dessa comunidade. O recurso que vem das nossas sobras, eles ficam na comunidade. Onde ficam os lucros dos grandes bancos? Para onde é que vão? Não é verdade? Então, em relação à taxa, está diretamente atrelado ao risco da operação e nós temos que agir com prudência, né, com sabedoria na hora de utilizar qualquer produto financeiro. Essas sobras elas são partilhadas, Rogério, entre os cooperados de maneira proporcional ao que ele tem de contrato de relacionamento com aquela cooperativa. Diretamente proporcional ao seu movimento, né, em conta, seja em crédito, seja em aplicações, seja no depósito à vista, que é o recurso que o cooperado deixa em conta corrente sem aplicar. Então, tudo isso gera uma movimentação média, que é repartido todo o valor das sobras entre os cooperados conforme a sua movimentação. Hoje, numa cooperativa, eu tenho quase que a mesma gama de produtos que um banco tem. Eu tenho consórcios, eu posso ter cartão de crédito, eu posso ter o CDI, eu posso ter... a gama de produtos é muito parecida, seguros. Se oferece tudo isso já dentro de uma cooperativa de crédito? Hoje nós podemos falar isso de boca cheia. Todos os produtos que o banco oferece, as cooperativas também oferecem, com um grande diferencial. Porque nós queremos atender a sua necessidade e não a vontade, a nossa vontade enquanto empreendedor. Nós queremos atender a sua necessidade enquanto cooperado. Se o produto é adequado, nós vamos te oferecer. Se ele não é adequado a você, nós oferecemos para o cooperado em que tenha essa necessidade por esse produto. Então, a relação é muito diferente. Muito bom. Rodrigo, quando a gente fala de Sicoob, quais são os números? Qual é o tamanho do Sicoob hoje no mercado? O que ele tem de fatia nesse bolo aí? Importante pergunta, Eduardo, até porque isso vai dar mais confiança para aquele espectador que está nos vendo a entender um pouquinho mais sobre a cooperativa. Algo antes um pouquinho que eu gostaria de acrescentar, que o relacionamento, como você falou, dos produtos e serviços de uma cooperativa com o cooperado, é um relacionamento consultivo. Nós, como cooperativa, temos por essência ser consultor desse nosso cooperado, cuidar dele do que exatamente ele precisa, né? E aí automaticamente vai gerando esse resultado onde que volta para ele mesmo. Agora, em números gerais, o Sicoob, ele tem hoje mais de 4,5 milhões de cooperados, isso Brasil todo. Todos esses números aqui são nível Brasil. 5.368 caixas eletrônicos próprios, além das redes compartilhadas, que são as redes 24 horas e outras. 43 mil empregados, colaboradores e dirigentes, esse número já se supera 43 mil. 982 correspondentes, 396 cooperativas singulares. E quando a gente fala de singulares, essa palavra é interessante porque o sistema, ele atende a necessidade de cada cooperativa conforme a sua singularidade, conforme o seu tamanho, conforme aquilo que ela quer trabalhar. Ela não impõe aquilo que ela deseja fazer. Ela entende aquela cooperativa que está num grande centro, numa grande capital, ou aquela que está no interior do Acre. Então, ela entende essa singularidade e respeita isso. Em ativos totais, são mais de 117 bilhões. Então, os números são muito expressantes. Então, é interessante também trazer aqui que o sistema Sicoob, ele vem conquistando algumas avaliações ao longo do seu percurso. Algumas revistas vêm avaliando, por exemplo, a Exame, Melhores e Maiores, ela está em 41º lugar. A revista Valor 1000
né, entre os 100 maiores bancos, o Sistema Sicoob está em 9º lugar. Tem também a revista Finanças Mais do Estadão, primeiro lugar em finanças. Ela também ocupa o primeiro lugar em responsabilidade social, terceiro lugar em governança corporativa, quarto lugar no ranking de serviços financeiros, recursos humanos, inovação e qualidade. A revista Empresa Mais, ela está em 12º lugar no ranking serviços financeiros, em segundo lugar na categoria desempenho financeiro e 9º lugar em ativos totais. Ela ocupa então hoje um patamar muito importante dentro do cenário financeiro nacional. Esse é o Sistema Sicoob em que está disponível hoje para esse número expressivo de cooperados. Eu posso fazer um complemento ao que o Rodrigo falou? Por favor. E olha que interessante esse movimento, né? Nos momentos de crise, são os momentos onde as cooperativas mais crescem. Olha que legal. E o Sistema Sicoob, ele dobra de tamanho a cada 3 anos e meio. Não é interessante esse movimento? Indicador muito importante mesmo. Aproveitando isso, quais são as iniciativas que a cooperativa vem fazendo quando ela olha para o seu cooperado, ela olha para o seu, vamos chamar, funcionário, ela olha para o cooperado e ela olha para a sociedade. Então, para a comunidade, para os seus clientes cooperados e também para os seus funcionários. O que é que está acontecendo dentro de uma cooperativa nesse cenário atual? É muito importante essa pergunta, né? E vai de encontro ao nosso propósito, né? Nós temos como principal valor, enquanto instituição financeira cooperativa, o ser humano. Então, nada mais justo que nesse momento a gente olhar para as pessoas, não é verdade? Então, nesse momento, nós estamos, de fato, olhando e preservando a nossa equipe, os nossos colaboradores, os nossos cooperados, né, e a comunidade de uma maneira geral. Como que a gente está cuidando dos nossos colaboradores? Desde o início dessa crise, nós entendemos que o assunto é sério e grave e nós primeiro identificamos as pessoas que são do grupo de risco, as que estão mais sujeitas a pegar esse vírus, né? Aí essas pessoas nós deixamos trabalhando em home office. A segunda ação que nós tomamos foi de colocar 50% do nosso quadro comercial também em home office. E 50% dos nossos caixas estão de férias por 15 dias. Quando essa turma volta, a outra turma entra de férias. Também na nossa unidade administrativa, que é a unidade de apoio para todas as agências, todos os nossos colaboradores também estão trabalhando em home office. Foi isso que nós fizemos para os nossos colaboradores, né? Além disso, a gente pode destacar que tem uma comunicação muito estreita com todos, acompanhando de fato o que está acontecendo na vida de cada um deles, ok? Em relação aos nossos cooperados, eu acho que essa é o grande questionamento nesse momento. Em relação aos nossos cooperados, nós entendemos que ele está passando por um momento inesperado, obviamente, e nesse momento inesperado ele também tem os seus compromissos para pagar, não é verdade? E aí o que nós fizemos? Na nossa carteira de crédito, nós identificamos todos os cooperados que têm parcelas a vencer nos próximos meses e nós parcelamos essas parcelas de crédito em até 12 vezes com carência de 90 dias, mantendo a taxa da operação original. Então, a gente está repactuando a operação de crédito, parte dela, sem encarecer o crédito, sem ter um custo adicional ao nosso cooperado, que está enfrentando um problema difícil nesse momento. Também continuamos com disponibilidade total ao nosso cooperado. Embora nós tenhamos 50% do quadro em casa, esse 50% do quadro em casa continua com o relacionamento com o cooperado. Então, nós facilitamos o acesso do cooperado junto à nossa equipe. 80% das transações financeiras no Sicoob são feitas através dos canais digitais. Estão funcionando perfeitamente e com a máxima segurança, né?
Continuamos com o nosso atendimento personalizado, zelando pelo nosso ambiente, zelando pela limpeza, pela higiene e pela saúde das pessoas que frequentam os nossos ambientes. Em relação à comunidade, o Rodrigo falou em relação à responsabilidade social, que nós somos referência. E nós não somos referência só agora. Ao longo da nossa história, nós participamos diretamente das ações sociais da comunidade. Nesse momento, a gente está ajudando a vários projetos, participando de várias ações para ajudar as pessoas que mais precisam. Muito bom. Exercendo, de fato, a responsabilidade social, né? Sim, com certeza. Zelando pela comunidade onde estamos inseridos. Nesse momento, eu acho que toda empresa aqui tem se mostrado solidária à dor do mercado. Eu acho que elas vão crescer, porque mudou muito a mente também, o comportamento do consumidor. Eu olho para uma empresa que está nem aí para a situação do cenário, me parece que ela é realmente displicente, parece que ela não está sentindo a nossa dor. Não sei se eu consigo expressar o que eu quero dizer aqui. Perfeito. Mas e nós vamos ser lembrados, por isso que nós estamos fazendo, ou deixando de fazer nesse momento, não é verdade? Seremos lembrados por isso. É isso que eu estou falando mesmo, é exatamente isso. Parece que algumas empresas que estão fazendo cara de paisagem, talvez elas estejam se equivocando com o público com que ela comunica hoje. A gente está muito atento a isso, né? Eu lembro de 2 semanas atrás, estava chovendo, assim, no Twitter estava chumbo grosso para cima dos bancos, que pareciam que eles não estavam reagindo ao mercado, contribuindo. Não é? Falando, peraí, vocês tiram 1 bilhão de lucro, bilhões de lucros por trimestre, e parece que não querem dar contrapartida ao país que vocês tiram 1 bilhão ou bilhões a cada trimestre. Então, a sociedade hoje em dia cobra muito isso das empresas, né? A Ambev, antes mesmo de começar a crise a se agigantar, ela já falou, peraí, vou fazer álcool gel e vou responder e vou doar isso aqui para o Sistema Único de Saúde. E aquilo repercutiu super bem para a imagem da Ambev no Brasil. Eu pergunto ainda, Rogério, a gente tem visto as empresas entrando em crise, automaticamente elas vão correr para banco. E elas vão correr para banco num cenário onde elas estão correndo porque estão em crise. Não aumenta o risco para o banco emprestar? Isso tem feito a taxa de juros aumentar, o jeito de se garantir, o jeito de ter garantias aumentar. Como é que está essa relação hoje? E só para dar uma noção para quem está nos ouvindo, o que se tem mais ou menos de taxa? Até uma pergunta aqui da Ana Grácio. Ela pergunta até, existe proposta de juros para profissional liberal, uma taxa especial para profissionais liberais? Quais são essas taxas em média? Só para a gente ter uma noção para o mercado, é uma pergunta que vale muito. Essa pergunta é inteligentíssima, não é verdade? Porque, sim, a taxa de juros está atrelada ao risco envolvido. Sim. Não é verdade? Quando você trabalha com o cooperado, você tem uma relação mais próxima e você conhece mais desse cooperado. Não é verdade? O cooperado já tem um histórico na cooperativa. A gente já o conhece, nós temos uma relação muito próxima com esse sócio desse negócio. Então, facilitam as coisas. Em relação a bancos, as cooperativas, nas comunidades onde as cooperativas atuam, as taxas de juros tendem a ser menores. Então, nós temos um papel importantíssimo nisso. A gente, mesmo sem operar com determinadas pessoas, a gente influencia na redução da taxa de juros naquela comunidade. Nós temos 650 municípios no país, onde não existe nenhum banco. As comunidades estão desassistidas de banco. Porém, isso representa mais de 10% dos municípios, não é? Porém, lá existe uma cooperativa. Então, nos lugares onde alguns não querem ir, nós estamos presentes. Estamos desenvolvendo e exercendo o nosso papel enquanto instituição financeira cooperativa voltada ao ser humano. Taxas de juros para profissionais liberais, nós temos algumas parcerias importantes entre cooperativas, por exemplo, da saúde, onde o profissional presta serviço e ele recebe mensalmente a sua produção, vamos dizer assim. A gente já tem, a partir desta crise, já tínhamos outras parcerias, mas a partir da crise a gente começa a reduzir taxa. Por quê?
Porque a gente entende que esse público que tanto está trabalhando nesse momento precisa também de um apoio financeiro. E nós queremos ser esse apoio financeiro. Então, respondendo à pergunta, para o profissional da área de saúde, hoje, eu tenho taxas a partir de 0,59 ao mês. Muito bom. Para o mercado brasileiro, muito bom. Para a linha de compra de veículos, é claro que não é o momento do consumo tão assíduo, tão forte, mas eu tenho linha a partir de 0,89. Então, eu posso falar mais das cooperativas do que do banco, não é verdade? Mas a gente conhece que o banco visa lucro, apenas o lucro. Nós visamos, sim, sobras, mas queremos atender o nosso cooperado com proximidade e sem exploração. E que ele participe do resultado disso. E o resultado disso não é só financeiro. São as ações sociais que a gente falou. É o que a gente representa na comunidade, a nossa presença, a nossa consultoria, como o Rodrigo falou. Isso faz toda a diferença. A nossa relação tem que ser próxima. E é isso que a gente tanto defende, né? O ser humano, para nós, é o principal valor. Exato, muito bom. Muito bom falar sobre isso. Rodrigo, quando a gente fala de taxa de juros das cooperativas, esse juros ele é variável. Se olha o score daquele cliente, se é que a gente pode usar esse nome de score ainda, eu vou olhar aquele score daquele cliente é bom, ele tem um bom histórico, vamos dizer assim. Eu pratico taxas de juros de acordo com o cliente ou a taxa é única. Por exemplo, a gente tem lá o 0,59, o 0,89, ela é única. Ou eu olhando o perfil desse cliente, eu posso ter taxas mais flexíveis. Entende o que eu estou tentando perguntar? De acordo com cada linha de crédito, como o Rogério falou, você tem um risco daquela operação. O cheque especial, ele tende a ser algo que disciplina a pessoa caso ela fique constantemente no cheque especial. Entende? A pessoa não pode ficar por longo prazo lá. Nesse caso, até a cooperativa ela se dispõe a entrar em contato com o cooperado e indicar que ele parcele aquilo numa linha mais barato. Cada linha tem o seu risco de acordo com a necessidade de uma garantia ou não. Mas fato é que em todos os critérios é avaliado o score daquele cooperado, sim, como sistema financeiro no geral. A mesma coisa acontece com os bancos. Então, essa aplicação de score que mensura o risco de cada indivíduo também é para as cooperativas. E isso é uma imposição, inclusive, do Banco Central que nós temos que seguir. Não é algo que nós temos que criar por nós mesmos. Nós temos que seguir o que o Banco Central determina como risco de mercado, inclusive. Muito bom. Rodrigo, parece que de tempo em tempo o mercado tem crises, né? A gente sempre diz assim, fui pego de surpresa. Realmente ninguém esperava um Covid. Né? Mas de tempo em tempo parece que é cíclico no mercado brasileiro. A cada 7, 8 anos parece que vem alguma tromba d'água. Parece que a gente vai passar por alguma tempestade. Existe um comportamento típico no cenário de crise? Bom, Eduardo, o que a gente pode falar, observando um pouquinho o cenário histórico de crise, voltando lá em 29, onde aconteceu a grande crise nos Estados Unidos, afetando, né, o mundo todo naquele momento, e as crises foram acontecendo conforme o tempo vai passando. O que se reflete de uma crise para outra é que ela é cíclica de verdade. Fato é que muitos de nós, como pessoa física ou jurídica, às vezes não dá tempo de se recuperar de uma crise e entra-se logo numa outra crise. Né? Então teve a de 29 nos Estados Unidos, teve 2001, recente aí ainda na nossa mente com relação a 11 de setembro, e em seguida teve também em 2001 a crise nossa próxima aqui dos nossos amigos, irmãos argentinos, não é? 2008, 2009 também teve Estados Unidos mais uma vez, onde teve aquela bolha imobiliária. Fato é que se a pessoa não, como pessoa física ou jurídica, não conseguiu se recuperar, não teve uma educação financeira, que é algo que o Rogério trouxe aqui nesse período, ela continuou patinando naquela rotina dela, naquela ciranda financeira, ela entra numa nova crise sem estar preparada para aquilo, não é? 2014, a nossa crise aqui no Brasil, que perdurou até 2017, onde no final de 2017 foram mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. 2015, a nossa retração foi de 3,5, 2016 de 3,3 do nosso PIB,
Fato é que essas crises elas são cíclicas e o nosso esforço como pessoa física e jurídica, e aí vem o papel da cooperativa, porque o tempo todo nós estamos na ponta lá com gerentes, assistentes, atendentes, sinalizando isso para o nosso cooperado o tempo todo. Falando inclusive de educação financeira, a Cooperemb ela atua fortemente isso durante o ano, com educação financeira com as empresas parceiras da cooperativa. Hoje nós atendemos mais de 50 empresas, pessoas jurídicas, os seus colaboradores, em que nós levamos educação financeira para dentro da empresa. Em momento de CIPAT, ou em momento que a empresa entende que é necessário aplicar aquela educação financeira, e nós levamos essa numa linguagem deles, inclusive, essa educação financeira. Em alguns casos, evolui até, inclusive, para uma clínica financeira. O nosso cuidado como cooperativa é levar e sinalizar o tempo todo para que essa pessoa consiga um recurso mais barato, inclusive na cooperativa, para poder suprir a sua necessidade, mas sempre sinalizando para ela poder avançar e não cair numa nova crise despreparado, estar preparado para uma nova situação que pode acontecer a qualquer momento. Eu costumo falar de alguns acidentes financeiros, né? Às vezes nós não estamos em crise, mas o acidente financeiro acontece. Um carro quebra, você não estava esperando, um remédio que você precisa comprar mais caro, o aluguel que sobe, enfim, algo que acontece do outro lado do mundo afeta nós aqui no dia seguinte. Então isso temos que estar o tempo todo, como cooperativa, sinalizando o nosso cooperado, que é o nosso papel. Rogério, o que o empreendedor pode fazer nesse cenário? O que é que você daria como uma dica para quem está nos ouvindo? A receita do bolo, né? Pergunta que vale $1 milhão. Essa resposta vale $1 milhão. Vale $1 milhão. Mas a gente não tem a resposta completa, mas parte dela a gente pode ajudar, né? Assim como a cooperativa, no meu entendimento, o empreendedor ele também precisa olhar para as pessoas que são elas que constroem o resultado do seu empreendimento. Então, começar com o cuidado e o zelo pelas pessoas, zelar pela saúde delas, entender como que elas estão enfrentando e qual o olhar delas para essa crise. Tentar motivar esse time, que é esse time que vai garantir a sustentabilidade desse negócio, né? Além disso, algumas práticas de gestão são extremamente importantes. Na nossa casa, quando a gente está com falta de recurso, a gente revê as nossas despesas, não é verdade? Na empresa é a mesma coisa. Então, o nosso empreendedor ele deve olhar e entender quais são as suas despesas, aonde está indo o seu recurso, mais do que nunca, né? Tentar renegociar aluguéis, isso também é muito importante, possíveis contratos com fornecedores, todo mundo quer se ajudar nesse momento, né? A gente não quer perder tudo, a gente pode deixar de ganhar parte do que a gente espera nessa relação e manter uma relação mais de longo prazo, em que todos ganham, né? Repactuar dívidas com bancos, também com instituições financeiras de uma maneira geral, também é importante, frente ao novo fluxo de caixa que essa empresa tem atualmente, né? Algo que também a gente recomenda é fazer novas alianças, novas parcerias, principalmente com empresas locais, para que a gente consiga desenvolver mais a nossa comunidade, ajudar no desenvolvimento socioeconômico da comunidade é muito importante nesse momento. Rever o seu planejamento estratégico é importante nesse momento, porque a gente esperava um ano difícil, mas não tão difícil. Ninguém falava em crise, ninguém imaginava uma crise dessas. Então, é necessário rever o seu planejamento estratégico. E muita atenção com novos investimentos. Novos investimentos devem ser feitos para gerar mais resultado, para melhorar a performance da sua empresa. Então, devem ser feitos com muita cautela. De preferência, converse com o seu consultor financeiro, né? E muito cuidado com a pressão que a gente faz, né? Com a pressão que a gente faz quando está com dificuldade. Às vezes, a gente quer resolver o problema causando um problema ainda maior. Então, quando for negociar qualquer contrato,
Tome cuidado com as taxas envolvidas nesse contrato. Não faça qualquer negócio. Todos nesse momento querem resolver. Então, todos estão dispostos a ceder também. É o momento de negociar, de mostrar que você tem boa intenção e que você continua vivo e com vontade de reverter essa situação. E a gente, enquanto instituição cooperativa, está aqui para ajudá-los, para entender e atender a sua necessidade. Gério, vem uma pergunta para mim. A pessoa diz mais ou menos isso aqui, né? Ela fez uma pergunta bem extensa. Ela diz o seguinte para mim: eu sou correntista num banco normal, e tenho uma dívida lá nesse banco. Eu posso trocar essa dívida? Não sou correntista ainda do Sicoob. Eu posso mudar a minha conta, abrir uma conta no Sicoob, e há a possibilidade de negociar essa dívida? Por exemplo, eu estou lá num banco, devo 50 mil nesse banco, agora vou fazer o mesmo 50 mil no Sicoob. É possível para trocar uma dívida que está um pouco mais cara por uma dívida mais barata? Isso existe? Existe essa possibilidade e não é só nesse momento que a gente faz isso. Ao longo da nossa história, a gente conquistou muitos cooperados através de práticas como essa, porque a gente quer atender da melhor maneira possível esse cooperado. É lógico que a gente vai avaliar o risco, como você falou, da operação, a gente vai olhar a capacidade de pagamento dessa pessoa, se o seu fluxo de caixa é adequado para aquele recurso. Talvez não seja um momento de apenas comprar a dívida. Talvez seja o momento de comprar a dívida, propor uma outra modalidade de crédito mais adequada para aquela situação. Talvez até estendendo um pouco mais esse prazo. Mas sim, existe essa possibilidade. Muito bom. Rodrigo, que comportamentos temos que ter diante da crise? A gente agora, pessoa física, e olhando para o lado financeiro. Bom, geralmente, Eduardo, essa pergunta é pertinente de quem normalmente não fez o dever de casa. A questão é, como pessoa física, nós temos que cuidar da nossa empregabilidade. O que eu quero dizer é que no dia a dia nós deixamos isso de lado. Às vezes está no conforto ali de um certo segmento trabalhando e esquece que aquilo pode passar por uma dificuldade financeira. E o que eu fiz naquele tempo que eu tive ali para poder aumentar a minha empregabilidade? Quando a gente fala sobre isso, às vezes há aquele discurso: poxa, mas o horário não dá, a distância não dá, a dificuldade não dá. Hoje, com a internet, você faz uma pós, um mestrado, uma faculdade, cursos à distância a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer horário. Então, você consegue aumentar a sua empregabilidade, estar disponível para o mercado, para outras atividades, não aquela que você está aplicando naquele momento, né? Algo que também precisa ter é uma mudança de comportamento. Geralmente, nós falamos de área financeira e se trata geralmente só de número, mas a área financeira também é uma área de comportamento. Quando a gente fala de comportamento, é aquilo que você não está fazendo desde pequeno, que é criar uma reserva para uma situação de emergência. Quando os especialistas, economistas falam que nós temos que ter 6 meses, pelo menos, de salário reservado para uma situação financeira, são pouquíssimos os que conseguem fazer isso, que aplicam isso de verdade. Numa situação dessa, de uma pandemia que estamos vivendo, sem precedente, se eu tenho uma reserva de 6 meses, qualquer coisa que venha acontecer, na pior hipótese, perda do emprego, você tem como se adequar ali àqueles 6 meses, ainda tem geralmente o seguro-desemprego, você consegue sair com menos dificuldade, não é? Então, são comportamentos que geralmente temos que ter. E essas reservas financeiras são muito importantes. Mais uma vez falando, essas crises são cíclicas, elas vão passar, daqui a pouco nós vamos passar por essa, e daqui 1, 2, 3 anos, espero que as pessoas não esqueçam delas, para que volte a aplicar aquele dever de casa, que é criar uma reserva para que isso possa suportar numa situação de dificuldade. Bom, Rogério, a cooperativa é um parceiro e uma solução para esse momento de crise? Quando a gente olha para o cenário do banco e olha para a cooperativa, e eu sou correntista de um e cooperado no outro, até me corrigindo ali, né? Você acha que a cooperativa é quem pode trazer caminhos mais fáceis para amenizar a crise que nós vamos nos colocando a cada dia que passa fechado nesse sistema?
Legal, muito interessante a tua pergunta. E repetindo o que o Rodrigo falou aqui, não existe crise que não tenha fim. Então ela vai acabar. Essa é a boa notícia, né? Ao longo da nossa existência a gente já conviveu com várias crises e todas passaram, né? Então é lógico que uma crise tão desafiadora quanto essa é a primeira vez, não é verdade? O cooperativismo de crédito ele já é protagonista no enfrentamento dessa crise desde o início dela, através das nossas ações, né? Através do nosso cuidado que nós temos com as pessoas. Um exemplo de que nós podemos sim ser um caminho é a nossa atuação hoje, enquanto instituição. Quando a gente ouve falar que os bancos estão anunciando que estão prorrogando, renegociando dívidas, né? É um marketing maravilhoso que os bancos estão fazendo. Que bom e que seja de fato assim. Porém, recentemente nós tivemos a notícia de que um grande banco renegociou apenas 5% de todas as propostas de crédito, de repactuação de crédito que eles tiveram. Enquanto que na nossa cooperativa, por exemplo, nós renegociamos mais de 90% das solicitações que nós tivemos. Olha a diferença entre o discurso e a prática. E entendendo qual é a real situação desse cooperado. Não é fazendo uma renegociação para daqui 2, 3 meses fazer uma nova renegociação. Né? É entendendo, fazendo aquele trabalho de consultoria que o Rodrigo bem falou. Então a gente sim pode ser um belo de um caminho para enfrentar essas dificuldades aí, principalmente no segmento empresarial, né? Que é quem está sendo mais afetado nesse momento. Tem uma notícia do Sebrae que foi divulgado recentemente e que fala que apenas, ou melhor, informa que 60% dos pequenos empreendedores, tá, tem seu crédito negado nas instituições financeiras. E os poucos que conseguem têm esse crédito com altas taxas de juros. Então, olha só, é um momento em que as instituições também estão cuidando do seu risco e estão fechando as torneiras. Nas nossas cooperativas, nós ainda não fizemos isso, não pretendemos fazer. Nós continuamos atuando no crédito sem restrição, porém, entendendo o nosso cooperado e atendendo a sua necessidade, com um trabalho mais voltado à consultoria, a entender como que ele está enfrentando esse momento e até mesmo dando alguns conselhos, né? Uma outra relação diferente, né, do mercado, que a gente também está adotando e que também demonstra que sim, nós somos um caminho para enfrentar essas dificuldades, é que a nossa seguradora, ela declarou publicamente que, embora as cláusulas não prevêem a cobertura do Covid-19, os nossos cooperados que têm seguros conosco estão cobertos. Olha que legal. Isso, de fato, é mostrar que nós sim estamos presentes e estamos preocupados com a vida das pessoas e com as suas famílias. Então, sim, nós somos um caminho. E o nosso propósito, e você falou na introdução a respeito do propósito, o nosso propósito é promover a justiça financeira e levar prosperidade para os territórios, para as comunidades e para as pessoas onde nós atuamos. De fato, eu estou convicto que nós somos um caminho, sim. Já falei que nós estamos presentes em mais de 10% dos municípios do país, onde nós somos a única instituição financeira daquela comunidade. Olha que legal isso. Como é bom participar de um sistema como esse, né? As nossas taxas de juros, como eu já falei, elas tendem a ser menores. Então a gente consegue fazer um movimento que nós chamamos de círculo virtuoso das cooperativas e, de fato, contribuir com aquela comunidade. Portanto, eu acredito sim que nós somos um belo caminho para enfrentarmos essa crise e todos os desafios que a gente vem a ter.
força de vontade e parceria e estar ao lado do cooperado, tudo isso a gente pratica. Então, mais do que nunca, nós queremos ser lembrados pela comunidade, pelos cooperados, pela sociedade de uma maneira em geral, por termos feito algo bom nesse momento e termos marcado de forma positiva a vida das pessoas. Muito bom, foi muito bom bater esse papo com vocês. Eu vou fazer a última pergunta e vocês já fazem a consideração final de vocês. A pergunta tem a ver... não sou cooperado, nem na Cooper-Emb, nem no Cicobi. Qual os primeiros passos para isso? Qual o perfil? Estamos abertos lá na Cooper-Emb para qualquer funcionário da Embraer. No Cicobi, depende do estatuto de cada cooperativa, pelo que eu estou entendendo, né? Sim, depende do estatuto de cada cooperativa, né? Tem algumas que são livre admissão, tem outras que são para público de empresas, como o Rodrigo falou. A nossa cooperativa, ela atende todo o público da área de saúde. Tanto PJ como pessoa física? Pessoa física, pessoa jurídica, funcionários de pessoa jurídica. Mas a nossa é quase uma livre admissão. Estamos a um passo disso. As pessoas jurídicas só se elas forem ligadas à área de saúde? Por exemplo, eu tenho lá uma cooperativa que só atende profissionais de saúde. Médicos, dentistas, fisioterapeutas. E aí, esse PJ... Toda PJ ou empresário pode ser nosso cooperado. A IPJ Isso. é amplo, mas pessoa física só de saúde não? Não, a área da saúde, empresários... Advogados, se ele tem o CNPJ, sim. Né? Mas nós estamos a um passinho da livre admissão. Em breve, nós estaremos com livre admissão também. Nós somos quase uma livre admissão, por quê? A tua formação é odontólogo, né? Sim. A tua formação. Então, você como odontólogo pode participar da cooperativa. A partir do momento que você entrou na cooperativa, eu consigo cooperar os seus pais, a sua esposa, os seus filhos. Então, é quase uma livre admissão. Perfeito, mas ele tem que estar um vínculo ali. Sim, né? tem Uma que ter pergunta. um vínculo. E por último, alguém me perguntou aqui, acho interessante para a gente encerrar. Ele está dizendo aqui que ele não conseguiu por não se enquadrar dentro desse perfil de financiamento de folha de pagamento ao BNDES, que é de 360 mil a 10 milhões. A empresa dele ou fatura mais ou fatura menos, aqui ele não colocou. Certo. Existe possibilidade de alguma coisa parecida com esse financiamento para folha de pagamentos dentro das cooperativas? Existe. A gente, como eu falei antes, nós vamos primeiro entender a necessidade dele, ver qual é o fluxo de caixa. A gente vai estudar o caso dessa pessoa. Por isso que eu falo que nós temos um atendimento personalizado. A gente vai tentar atender de alguma forma, né? Com outras linhas e com recurso próprio, já que ele não se enquadra nessa modalidade aí do BNDES. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado. Só considerações finais? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de falar do cooperativismo, que é algo que sou apaixonado. Não é? Há mais de 13 anos no cooperativismo, então é algo que me encanta demais falar sobre o cooperativismo. É fato que nós vamos sair dessa crise. Agora, o importante é a forma como vamos sair dessa crise que importa. Em 2008 e 2019, como eu falei, da crise dos Estados Unidos, foi aonde foi formado o Airbnb. E hoje, olha só, é um monstro, né? Então, vai ter oportunidade sim, né? Claro que é uma situação em que as pessoas estão aí ansiosas, né, para o que vai acontecer, mas o fato é a atenção, buscar aí como uma cooperativa, como esse apoio, essa consultoria nesse momento. E tenho certeza que no segmento, seja pessoa física, jurídica, né, a Cooper-Emb ela é especialista em consignado. Então, hoje eu não consigo atender uma PJ, mas eu atendo todos o seu grupo de colaboradores num crédito que hoje é o mais barato do mercado, quando se fala de crédito, né, para pessoa física. Então, tenho certeza que isso vai passar e é a forma pela qual nós vamos ultrapassar essa dificuldade que vai prevalecer lá na frente. E com muito ensinamento, né? Espero que quem está nos assistindo hoje não esqueça do que nós estamos vivendo para que isso seja realmente uma educação financeira. Isso na prática mesmo. Obrigado, Rodrigo. Deus te abençoe. Rogério, por favor. Legal. Olha só, você perguntou a respeito da nossa área de atuação. E mesmo pessoas que não são nossos cooperados, nós também podemos atender. Olha que interessante. Como?
através do produto que o Rodrigo falou, através do consignado. Se eu tenho uma empresa que é minha cooperada, eu posso ampliar o meu acesso dentro dessa empresa, chegando até o colaborador dessa empresa, mesmo sem ser cooperado. Porque eu posso firmar um convênio de consignado, onde eu posso também dar acesso a esse colaborador dessa empresa, a esse produto, com uma taxa muito baixa. Então, também é uma maneira de apoiar os colaboradores das empresas nesse momento, né? Considerações finais é de que a gente, de fato, tem a resiliência necessária para enfrentar essa dificuldade, e nós temos a capacidade de enfrentar. Nós somos seres iluminados, inteligentes, para buscar soluções para absolutamente tudo nessa vida. Não existe nenhum problema sem solução. Então vamos buscar essa solução, vamos aplicar na prática a ajuda entre as pessoas, né? A gente está vendo tanta iniciativa legal nesse momento, né? Tantas iniciativas que a gente jamais esperava, e que legal que grandes empresas estão nesse movimento também, estão marcando a vida das pessoas. Olha quanta coisa boa que está acontecendo, apesar da crise. Talvez seja um teste. Logo no início você falou com Deus, você disse que estava buscando respostas, não é? Será que Deus não está buscando respostas também nesse momento? E será que nós já não estamos demonstrando que nós somos capazes de dar essas respostas de uma maneira mais humanizada? Não é verdade? Então, eu me coloco à disposição, as nossas cooperativas estão à disposição para serem agentes de mudança nesse momento. Mudança para o bem. Obrigado. E foi uma honra. Muito obrigado.